Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Siga para o Alvo. E hoje eu trago um convidado muito especial, que também é meu parceiro de negócios. Ele que é empreendedor, consultor, especialista em relacionamento, atendimento, experiência do cliente. Ele é fundador da escola Violão Todo Dia e da Eleva Flow 360. Seja muito bem-vindo, Victor Margosian. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você nesse novo projeto, nessa nova empreitada. E então, fico muito contente em te ajudar nesse crescimento. Eu que agradeço, Victor, pela oportunidade, pelo tempo, que eu sei que você veio de longe. Gente, ele veio de longe, lá de Campinas, né, Victor? Mesmo. Então, muito obrigada. Agradeço muito. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu estava muito ansiosa, que é um tema que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão aí, que seria: o que faz um cliente voltar, indicar e permanecer? Mas, como sempre, antes da gente entrar nesse tema, a gente quer saber quem que é o Victor. Antes de tudo, antes do empreendedorismo, quem é você, Victor? Hoje eu sou pai de 2. O Oliver tem 4 anos, o Otto tem 1 ano e 8. Sou casado com a Laura. Minha primeira empresa surgiu porque eu amava cantar. Aí eu comecei a tocar violão para acompanhar isso daí. Mas também minha formação, né, na área de TI, ela veio... Já tô pulando todo o seu script, né? Que a gente falou. Minha formação na área de TI, ela veio muito por conta de eu gostar muito de tecnologia. Então, até hoje é uma coisa que... Putz, eu vejo uma coisa nova saindo, eu quero testar. Às vezes eu chamo de ócio produtivo, né? Eu paro de trabalhar um pouquinho ali nas coisas que eu tinha que fazer para testar novas ferramentas, testar novas tecnologias. Então, isso me persegue até hoje, né? E eu sou uma pessoa, assim, apesar de não parecer, talvez quem tá aí assistindo não saiba, né? Mas eu sou uma pessoa um pouco antissocial. Eu adoro deitar no sofá, ficar sozinho um pouco, meu Netflix ali. Apesar da minha profissão ser conversar, se conectar e etc., eu tenho esse lado que chega uma hora que minha bateria social, ela se acaba. E aí eu preciso relaxar, preciso ficar um pouco sozinho. Às vezes a minha esposa fala, o pessoal chamou pra ir no aniversário, não sei o quê. Eu falo, eu vou ficar em casa cuidando das crianças, pode ir. Aí ela vai e eu fico em casa porque ela é social, extremamente social, e eu já não muito, né? Eu tenho minha bateria ali que chega uma hora que não dá mais. Então eu tenho esse lado que poucas pessoas sabem. Interessante, assim, até... Mas eu te entendo, porque eu também trabalho na área de vendas, na área comercial, nessa parte de comunicação, né? Mas eu também sou uma pessoa mais sossegada, assim, sou mais reservada e falo que eu sou tímida, porque eu sou uma pessoa mais tímida. Apesar de ter ali que sempre conversar com as pessoas. Então, eu te entendo. E você ali tá sempre... Porque você falou, né? Contou um pouquinho aí do seu começo, né? Mas vamos falar um pouquinho da infância? Tá, do comecinho ali? Você falou ali que você sempre foi uma pessoa mais... Nessa época, não. Nessa época, não. Nessa Então, me época, conta. não, Conta pra gente. Como que você era na infância? Na adolescência? Como Causava.
Eu era muito... Eu era muito ativo, né? Minha mãe e meu pai sempre proporcionaram, assim, levar pro clube, fazer esportes. Então, eu joguei tênis, nadei, fiz futebol, jogava basquete, vôlei. Sempre fiz muitos esportes ali. E chegou uma época que eu falei, cara, vamos continuar como hobby. Hoje eu não faço mais nada, mas até às vezes dá vontade de fazer alguma coisa, voltar a fazer alguma coisa, por lembrar da sensação, mas por uma questão de rotina, tempo com as crianças e etc, a gente não consegue ainda conduzir. Mas naquela época eu gostava muito de estar com pessoas, ainda gosto, né? Eu falo que eu sou um pouco antissocial, mas tem aquele limite, tá? Mas eu ainda gosto de estar com pessoas. Naquela época eu gostava bastante de se inteirar com os amigos. Eu sempre fui uma pessoa que conseguia andar em todos os grupos, né? Então você tinha um grupo dos nerds, eu andava com ele. Não era nerd. Eu nunca fui bom de estudar, nunca gostei de estudar. Mas eu conseguia andar com eles, me comunicava bem com eles, andava bem com todo mundo ali dentro da escola, principalmente na parte da adolescência. Saía com pessoas mais velhas, então desde cedo, eu tenho um irmão que tem 2 anos a mais, então eu andava muito com os amigos dele. Então, enquanto eu tinha 18, eu saía com as pessoas de 28, de 30. Pessoas mais velhas. Ia pra balada, ia pros bares ali nessa fase. Enquanto o pessoal da minha idade estava saindo com o pessoal ali de 18, 16, 17. Da mesma idade, eu sempre costumei sair com pessoas mais velhas. Né? E isso me trouxe uma visão um pouco diferente de relacionamento com pessoas também. Então, por conseguir estar junto de pessoas mais velhas, eu acho que eu acabei amadurecendo os meus relacionamentos um pouco mais rápido também. Legal, então assim, o seu perfil quando você era mais novo, ali na adolescência também, era de uma pessoa mais comunicativa, Sim. uma pessoa que sempre estava com outras pessoas também. Sim. Então você era assim quando mais novo. Exatamente. Legal. E você falou aí dessa época, né, de algumas coisas que você fazia. Então, você tinha alguns outros hobbies também? Porque é interessante, quando a gente começou, você falou aí do cantar, né? Isso sempre te acompanhou? Você sempre gostou de cantar? Eu sempre gostei e eu lembro que quando eu tinha, não lembro exatamente a época, né, quantos anos eu tinha, mas devia ter uns 8 anos. Minha mãe me levou numa professora de canto. Hoje a gente sabe que isso não existe, mas na época existia uma narrativa que você não podia fazer aula de canto, principalmente menino, né? Porque ia ter a transição de voz. Então você não podia fazer aula de canto para não estragar a sua voz e tal. Hoje já isso não existe mais, já caiu por terra. Mas eu lembro que eu não pude começar a fazer aula de canto por conta disso. Mas eu sempre cantei nas apresentações de escola. Quando eu tava na 7ª série, foi a minha primeira experiência com banda, só cantando. A gente tinha uma banda que, eu nem lembro o nome, mas a gente cantava Engenheiros do Havaí e Legião Urbana, basicamente, a gente tocava. Legal. E aí, quando fui pra 8ª série, tinha uma apresentaçãozinha ou outra na escola. Primeiro ano do ensino, eu repeti de ano. Meu primeiro ano do ensino médio, eu comecei a fazer aula de violão, para acompanhar justamente o canto. E foi onde eu descobri minha primeira empresa, minha primeira profissão ali, que eu não sabia até então, né? Foi minha primeira empresa, não minha primeira profissão. Mas eu sempre gostei muito dessa parte da música. Sempre fez parte ali de certa forma. E, obviamente, quando eu comecei a tocar violão, isso transformou mais o meu mundo, ficou fazendo mais parte do meu mundo. Tanto é que minha mãe é falecida, mas até ela sempre falava que eu repeti o primeiro ano por conta do violão, que foi quando eu comecei a tocar violão. Aí eu não largava o violão, não estudava, mas eu não estudava de qualquer jeito. Aí eu repeti o primeiro ano por conta do violão, segundo ela. Que legal. E assim, vamos falar ali então, a partir do momento que você estava ali já se formando no ensino médio, né? A sua formação inicial foi tecnologia? Foi. Eu queria fazer música, e aí minha mãe faleceu, enfim, mas meus pais foram funcionários públicos. Então eles queriam que eu partisse para algo um pouco mais, aquela estabilidade, bem entre aspas. Zona de conforto. Exato. Ali. E aí quando eu falei que eu queria ser músico, veio aquele lance, né? Não me proibiram de nada. Mas deixaram claro, de certa forma, ali, os lados negativos da profissão. E eu entendo que hoje, por eles serem funcionários públicos, eles não conseguiam enxergar que qualquer profissão tem risco, qualquer formação tem risco. Sim. Que existe uma questão ali de você trabalhar e você vai numa carreira mais tradicional, você tem um tempo ali para chegar numa profissão, num nível que tem uma remuneração legal. Enfim, e eu nunca fui uma pessoa de estudar.
Então, quando eles falavam pra mim, meu pai, inclusive, 3 semanas atrás, ele me mandou o edital de algum concurso público. Aí eu olhei assim, eu falei, pô, mas até hoje, Por que cara. você tá me mandando Eu não isso, tô pai? entendendo. Mas eu acho que é aquela coisa deles quererem o nosso melhor e ver o mundo pela ótica deles, né? E como eu sabia que eu não... Na minha cabeça, mesmo que eu gostasse de estudar, passar minha vida inteira fazendo uma única coisa, pra mim, era inimaginável. Então, eu não conseguia me ver parando pra estudar para um negócio que é difícil passar, independente para qual nível de concurso você vai fazer, e aí passar a minha vida inteira fazendo aquilo. Eu não conseguia imaginar isso. E aí, quando eu falei que eu queria fazer música, eles falaram, olha, você vai tocar, você vai receber quando você tocar, você vai receber quando você tiver aluno, blá, 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 aquela coisa do empresário, né, do empreendedor, como funciona. E eu falei, tá, então vamos para uma outra coisa que eu gosto. Aí eu fui para a área de tecnologia. Legal. Então eu comecei a fazer ciência da computação. Com 2 anos de ciência da computação, larguei porque eu odiava a programação. Aí eu fui para tecnologia em telecomunicações, que daí eu amei, porque mexia com como as informações são passadas de um ponto para o outro. Sim. Aí eu fui me especializando nessa parte, fazendo diversos cursos em equipamentos específicos, em tecnologias específicas dessa área. Chegou no momento que eu tive num emprego ali. Eu trabalhei na IBM, trabalhei em outras empresas, e eu sempre saí das empresas porque eu queria conhecer algo novo. Ah, veio uma tecnologia diferente, eu quero conhecer. Aí eu ia para outro lugar. Vi uma tecnologia... Eu sempre fui uma pessoa muito rápida. Eu queria as coisas rápidas, mas não de resultado. Eu queria as coisas rápidas de conhecimento. E naquela época, né, a gente fala de 2012 mais ou menos, não tinha uma facilidade como você tem hoje. Né? Hoje a gente quer alguma coisa rápida para conhecer algo, a gente tem fácil acesso no YouTube, enfim, é muito fácil encontrar. Uhum. Naquela época não era. Então você tinha que fazer um curso, você tinha que estar exposto à tecnologia, você tinha que fazer uma mudança ali de logística para que você conseguisse aprender sobre aquilo. Sim. E então isso me fez ir de uma empresa para outra muito rápido e chegou numa empresa que eu tive o contato com pré-venda, né? E aí eu falei, putz, eu adoro essa área, porque eu me comunicava bem. Isso foi mais ou menos em que ano, assim? 2012, 2012 2011, mesmo. 2012, tava nessa área, acho que 2013, alguma coisa assim. E aí eu peguei e falei, putz, eu adoro essa área. E eu tava na época fazendo pós em administração na FGV. Aí eu falei, putz, eu quero conhecer um pouco mais, quero fazer um pouco mais. Comecei a estudar para fazer a certificação PMI, né, de gerenciamento de projetos, etc. E aí foi quando me convidaram para dar aula de violão. E eu tava desempregado na época. Eu tinha saído desse emprego. Então, minha carreira, ela sempre foi altos e baixos. E sempre que eu perdia um emprego, né, que teve às vezes que saíram comigo também, eu começava a perceber, putz, eu sou um bom funcionário, eu corro atrás das coisas, eu faço o que tem que fazer. Nunca fui a pessoa que fica contabilizando horas, sempre entreguei a mais, sempre fui muito dedicado naquilo que eu me propunha a fazer. E aí eu peguei e falei, eu queria fazer música, eu queria seguir essa trajetória, não fui por medo de estabilidade, aí eu comecei a olhar minha trajetória até ali, que foi uma trajetória curta, né? Eu acho que isso eu tinha 24 anos, quando eu comecei a dar aula de violão. E aí eu falei, vou tirar 6 meses aqui para dar aula de violão e ver o que é. Né? Eu felizmente sempre tive uma família que tinha condições ali, não tinha gastos altos, né? Não morava sozinho, então tinha o conforto de poder falar, putz, vou ficar sem ganhar dinheiro agora, se se acontecer. Eles te apoiavam, Exatamente. né? Assim, não foi muito fácil, né, a conversa, mas assim, foi algo que tudo bem, beleza, eles toparam. E chegou com uns 2 meses de aula, eu sabia que eu não ia largar a sala de aula. Que eu adorei dar aula, adorei passar conhecimento. E aí hoje eu consigo olhar para trás e ver que todos os aspectos que me transformam hoje num bom profissional, que é análise de casos, né? De você pegar o macro, desenvolver para o micro, desenvolver método, estruturar método, olhar o que precisa ser consertado, entender como vai ser consertado, é muito pautado dentro de sala de aula. Porque você tem uma tese
dentro da sala de aula, que você olha aquela tese e vai passar para outra pessoa e aquela pessoa te devolve uma outra coisa, você analisa, você vê se tá bom, se não tá bom e volta com alguma outra coisa. Então é um vai e volta muito grande dentro de sala de aula que a gente aplica no mundo corporativo também. É um aprendizado contínuo, Exatamente. né? Então, tanto é que eu tinha alunos, né, quando eu desenvolvi meu método, treinei a equipe, enfim, a gente chega nessa parte, que eles perguntavam, professor, quando que o método vai ficar pronto? Nunca. Se eu estou desenvolvendo esse método, se eu estou ali à frente dele, eu nunca posso falar que o método fica pronto. Por quê? Porque novas pessoas vão chegar com dificuldades diferentes. Porque eu vou ser exposto a um problema que eu não tinha visto antes. Eu vou ser exposto a uma música nova, a uma situação nova. Os gostos mudam. Então eu lembro que em 2016, mais ou menos isso, 2015, 2016, eu tinha uns 30 alunos de ensino médio. Hoje a gente não tem nenhum de aluno de ensino médio. Por quê? Porque as coisas foram mudando. Então a gente precisa acompanhar isso de alguma forma. Então um método, independente de qual método seja de vendas, seja de atendimento, não importa. Ele é sempre vivo. E quando e aí já entra num ponto, né? O empresário que não olha para isso dessa forma, ele já tá morrendo. Porque as pessoas consomem as coisas de formas diferentes conforme o tempo vai passando. Sim. Então a gente tem que estar sempre olhando pela situação, atento ao que está acontecendo. Mudanças. Sim, exatamente. Então, quando eu comecei a perceber isso em sala de aula, e hoje eu consigo olhar, eu falo, putz, que legal. Né? Eu consigo olhar para a minha trajetória e ver que tudo que eu fiz colaborou para o que eu sou hoje, colaborou para o meu conhecimento hoje. Né? Então eu não consigo, muito aquele lance, você se arrepende de alguma coisa? Putz, não. Não, a minha trajetória, ela foi... Às vezes eu penso, putz, se eu tivesse alguém na minha família que tivesse empreendido, talvez certas coisas seriam mais fáceis, né? Porque eu não tive ninguém. Então, quando eu comecei a, de fato, como professor de violão, começar a olhar, putz, vou abrir minha empresa, vou criar minha equipe, vou estruturar meu método, vou começar a vender, né? Prospectar, porque o que acontece muito hoje nas empresas, quando a gente trabalha com serviços, a gente usa o nosso ciclo de relacionamento para ser nosso cliente. Então a gente vai indo devagarzinho ali explorando isso. Por isso que algumas empresas chegam num patamar de faturamento legal, né? Vamos colocar aí uns 50, 60 mil, 90 mil por mês, sem se preocupar com prospecção ainda. Por quê? Porque sempre caiu no colo. Por conta da rede de relacionamento. Essa indicação, né? Exatamente. Que às vezes vem porque você oferece um bom serviço. E as pessoas necessitam muito daquele serviço em determinado momento da vida e entram em contato com você. Então, para você furar essa bolha, aí sim você precisa estruturar o seu comercial, o seu atendimento e etc. Aí vem um outro jogo, né, que os empresários têm que começar a jogar, senão eles não conseguem furar essa bolha. Mas quando eu comecei a analisar tudo isso para trás, eu falo, putz, que legal, né? Foi algo que nunca foi pensado. Eu nunca pensei em chegar onde eu tô hoje, nunca pensei, não em questões financeiras, mas nunca pensei em chegar na profissão que eu tô hoje, no que eu faço hoje. Eu sempre fui uma pessoa que eu fiz musicoterapia, né? Em 2018, 2017, fiz musicoterapia, fiz neurociência aplicada à educação, fiz programação neurolinguística. Então eu queria partir, chegou num ponto na minha carreira de professor, antes de começar a empreender de fato, que eu falei, cara, eu já tô um pouco saturado de aula. Eu tenho 2 caminhos para crescer. Ou eu aumento meu preço, ou eu encho minha carga horária. Eu não queria fazer nenhum dos dois. E aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Deixa eu conhecer outras coisas. Eu fiz as 2 pós juntas, né? De musicoterapia e de neurociência aplicada à educação. E aí chegou num ponto que eu falei, não quero atender com isso, por diversos fatores, né? Muito porque quando a gente fala de musicoterapia, a gente costuma atender crianças, principalmente, ou idosos, né? Mas crianças que têm alguma questão de autismo ou outra questão nesse sentido. E a gente, olhando como um negócio, é muito difícil. Porque você sempre vai olhar para o lado humano. E aí o lado humano ele sempre vai querer puxar, mas é meu negócio, porque eu preciso ganhar. E aí eu falei, eu não tenho estômago para atuar com isso hoje. Então eu penso mais para frente, aposentar talvez, pular para uma coisa desse tipo, onde eu consiga abrir mão do ganho financeiro e conseguir de fato ajudar as pessoas. Porque quando a gente vê uma família que tem um filho autista, por exemplo, os gastos são enormes, são muito grandes. Então a musicoterapia, por exemplo, entraria lá embaixo no fim da fila. Tem várias outras terapias, não que a musicoterapia não seja importante, mas tem outras que são fundamentais para que aquela criança consiga ter os estímulos necessários, né?
E aí, quando a gente chega na musicoterapia, putz, já não tem dinheiro para investir, já falta um pouquinho ali, um pouquinho lá. E aí eu comecei a falar, putz, eu não quero isso pra minha vida, não quero ser eu a dizer não pra uma criança que eu sei que precisa, que poderia se beneficiar daquilo. E aí eu falei, eu não vou atender com isso. Começou a entrar muito nessa questão emocional Exato, tua também, né? Do exato. negócio ali. Foi a mesma coisa quando eu tive eu tenho 5 cachorros em casa. E todos são resgatados. E teve uma época da minha Legal. vida que eu ajudava ONGs de cachorros. Então pegava lar temporário, fazia um monte de coisa nesse sentido. Só que chegou uma hora que eu não tava vivendo. Porque eu olhava um cachorro na rua, eu já pensava, putz, dá pra pegar como um lar temporário? O que eu vou fazer? O que eu não vou fazer? E chega um momento que você percebe que você tá enxugando gelo. É muito difícil e é complexo toda essa questão, mas chegou num ponto que eu não tava conseguindo ter vida. Não tava... Porque você estava, de certa forma, pegando as responsabilidades para você, em várias questões, né? É ali, isso. pelo que eu Então, percebo. chegou num momento que eu falei, cara, não consigo mais. Então, eu cuido dos meus, já ajudei outros, 2 dos que estão comigo foram até recentes, quando eu tava recentes, 8 anos atrás. É que falou recente foi quando eu tava já tava com a minha esposa. Mas eu não consigo mais olhar e ter essa capacidade de ajudar como o pessoal da ONG faz. Né? Sim. Porque foi uma questão de escolha mesmo. Ou eu faço isso pro resto da minha vida, ou eu sigo a minha vida e tento ajudar de outra forma. Sim, né? perfeito. Então vamos analisar então aqui, né, todo o Eu vou e volto, contexto, eu vou e volto. Victor, imagina. Você ali, então, na sua infância, você teve ali toda essa questão de ter ali o entrosamento com as pessoas, né? Sempre essa questão da comunicação, né? Você nunca foi uma pessoa tímida, né? Não se considera uma pessoa não me tímida, considero. reservada. E aí, então, a primeira escolha ali foi a tecnologia, né? Uhum. E aí você ficou quanto tempo trabalhando nessa área da tecnologia, mais ou menos, assim? Eu acredito que eu entrei na faculdade em 2008 e saí disso em 2014. Foi quando eu comecei a dar aula de Tá. violão. E aí você ficou, então, esse tempo. E aí, assim, por exemplo, nessa época, você falou sobre algumas questões que você não mudaria, né? Você sente que essa experiência na tecnologia, ela trouxe algo que você aplica aos negócios Sim, hoje em dia sim, dentro das sim. empresas? Sim. Quando a gente fala de tecnologia, a gente fala sobre muita resolução de problemas. Então, hoje em dia, até em multinacionais, empresas multinacionais, você vê muitos engenheiros em cargos de direção, em cargos executivos. Por quê? Porque o engenheiro ele tem uma capacidade analítica muito grande de resolução de problemas. E a gente tem um pouco disso, eu acredito que não tanto quanto na engenharia, mas a gente tem razoavelmente, né, uma porção razoável disso no mundo da tecnologia, porque a gente lida com resolução de problemas o tempo inteiro. Seja uma estruturação, por exemplo, de redes, né, de telecomunicações, quando eu fazia. O que é telecomunicações? Você tem a central de uma vaia, né, que é um PABX dentro de uma empresa. Você tem que pensar em como você vai estruturar toda essa central telefônica para todos os ramais de uma empresa. Então a gente já cheguei a atender empresas que tinham 200, 300 funcionários, e aí você tinha que pensar na estrutura dessa central, em como isso ia descer, todas as tecnologias iam descer ali para os ramais. É um negócio que quando você pensa que você está conectando o seu cabo de rede num ponto de rede, você para de pensar no que está acontecendo logo em seguida. Mas você tem um switch, você tem uma VLAN, você tem várias camadinhas para se chegar na internet. E as pessoas... Normalmente as pessoas não pensam nisso, porque simplesmente plugam ali e funciona. Sim. Ou Wi-Fi, né, no caso. Mas você tem uma infraestrutura por trás. Então, quando a gente traz isso para o mundo de quem está implantando, a gente precisa ser capaz de olhar o macro e ir descendo para o micro. Então, a resolução de problemas, para eu chegar e entender por que um ramal, um computador, a rede de um computador não está funcionando, dentro de uma empresa gigante, onde a gente tem... switch, roteador e etc. Aí você tem vários outros switches, você tem repetidores. Você tem que ir mapeando a situação. Todos mapeando esses processos, exatamente. Né? Você tem que ir mapeando esses caminhos, tentar buscar o problema, ver onde está o problema para chegar na fonte. Então, é algo que você acaba desenvolvendo com o passar do tempo. Então, hoje eu consigo olhar para uma empresa, quando eu vou entrar numa empresa como consultor, e eu vou batendo o olho, tá? Tem isso, e aí você vai descendo a ramificação. Então, o bater o olho dentro de uma empresa, você já sabe mais ou menos os pontos que você vai ter de melhoria, que você tem que fazer de melhoria para que ela comece a ter resultado. Então, isso me ajuda e muito nesse ponto. Sim.
E assim, você então falou, né, dessa questão da tecnologia, e aí você começou a empreender na parte da De questão violão. de violão. Tá. E como que você, assim, como que foi esse momento em que você falou, não, eu vou empreender? O que veio assim na sua cabeça nesse sentido de, porque você falou, você na sua família não tinha ninguém que empreendia. Uhum. Então você poderia muito bem ir trabalhar em algum lugar. O que te deu assim nesse momento de, eu vou empreender, eu vou ter o meu negócio? Quando eu comecei, eu não me pensava muito como empreendedor. Eu acho que eu nem parei para pensar, porque eu tive uma pessoa que me ajudou muito nesse começo. Inclusive, eu trabalhei como CLT dentro de uma escola que se tinha atividades extracurriculares, né? E aí eu comecei putz, eu não me via como um empresário, como um empreendedor de fato. Eu me via como uma pessoa com um emprego. Tinha alunos que chegavam em mim, eu fechava aula particular, tinha esse parceiro meu que às vezes tinha uma turma pra eu dar aula ali, então eu dava aula em nome dele. Eu acho que o empreendedorismo, ele foi acontecendo aos poucos. Não foi algo que, putz, tive um corte ali, mesmo porque é diferente da maioria das pessoas que começam a empreender, abrindo uma própria empresa e aí deixam de ganhar o seu salário, né? Eu comecei e eu não precisava desse dinheiro. Então eu lembro que eu tinha um salário na época, antes de começar meu último emprego, era um salário de R$3.500 por mês. Né? Isso em 2014, né? 2013, 2014. Quando a primeira turma, dos 6 primeiros meses de aulas de violão, eu ganhava R$500 por mês. E eu tive, pra mim, tava tudo bem. Aí depois de 6 meses, subiu para 2.000, que eu consegui um emprego. Aí cada ano foi subindo. Então quando eu cheguei no momento, vou criar minha equipe, vou criar meu método, vou trabalhar isso, eu não deixei de ganhar isso. Eu simplesmente estava crescendo aquilo que eu já tinha construído. Então para mim não tive uma ruptura, não tive um pensamento tão assim, pelo menos não dentro da minha cabeça, sabe? Meus pais tiveram, para eles sempre foi isso. Mas para mim foi algo meio que assim, natural. Porque eu falei, cheguei no meu limite. Pra onde que eu vou agora? Eu tentei o digital, fui pro digital na época de pandemia, fiz lançamento, participei da mentoria do Érico Rocha, do Platinum, 45 mil, assim, vamos fazer. Sempre estudei muito a parte de marketing, né, nesse contexto. Então, desde 2020, mais ou menos, 2019, eu comecei a estudar a parte de marketing através do digital. Em 2020... que eu comecei a estruturar a minha empresa, o Violão Todo Dia, com a parte comercial, com a parte de marketing, com a parte de equipe, com a parte de método. O método já existia no caso. Eu estruturei, eu modelei ele para ele ficar muito mais atrativo, né? Mas foi algo que para mim não foi um baque, foi uma transição natural porque eu queria crescer. Chegou no momento, consigo chegar num faturamento legal sozinho, né? Um faturamento que dificilmente alguém chega como um profissional liberal, digamos assim. Só que eu falei, quero mais. Quero outras coisas, quero outros desafios. E aí foi pra mim um caminho pra eu conseguir atingir aquilo que eu queria. Tá. E nessa época, teve alguma insegurança, assim, dentro de você sobre algo? Não. Eu sempre fui uma pessoa muito decidida naquilo que ia fazer. Tá. E minha carreira inteira me mostrou que nada é definitivo em relação a negócios, né? Você tem... toda a questão de vendas, ela é um teste. Marketing e vendas, aliás, conselho para você. Se alguém de marketing de vendas te disser que vai te dar resultado garantido, que você fazer isso, você vai ter resultado, cai fora. Foram essas pessoas que ferraram o mercado de marketing e que agora ninguém mais acredita em marketing praticamente. Então, não vá nessa certeza. É normal o empresário ele querer ter 100% de certeza. Né? Inclusive usando o seu caso. Quando a gente começou o nosso projeto, eu comentando com meu pai, eu falou, mas qual o retorno que você vai ter disso? Desse investimento que você vai fazer? Eu falei, não sei. Pode ser que dê retorno no primeiro mês, pode ser que dê retorno no primeiro, pode ser que não dê retorno. Eu não sei qual que vai ser o retorno. Então, todo negócio que eu entro, né, para testar um novo canal de aquisição, eu entro já sabendo que pode vir a acontecer, pode não vir a acontecer. Então, isso que trava a maioria dos empresários que está ali nos 50, 60, 100 mil, enfim, porque eles têm esse receio de fazer um investimento e não ter o retorno. Mas quando a gente está nesse jogo, é normal isso acontecer. Por isso que a gente tem o MVP,
Então, todo projeto ele tem que ser pautado no MVP. É você ter o mínimo produto viável, que você vai investir o mínimo possível para analisar essa tese, ver se ela vai trazer resultado. Trouxe algum resultado? Você analisa, vê se dá para expandir, se não dá. Inclusive, a gente teve o caso do nosso produto, né? Que a gente teve o workshop. A gente estava lançando o workshop. Primeiro mês, faturamos legal. Deu lucro, né? Ou se pagou, não me recordo. O segundo que a gente fez também deu. No terceiro que a gente aumentou a verba de investimento, a gente tomou prejuízo. E isso acontece. Faz parte do jogo. Então, todo o dinheiro que a gente tem em um novo projeto, a gente tem que estar disposto a perder ele. Senão você não sai do lugar. É sempre isso. Então, a cada 10 coisas que você vai testar, talvez uma dê certo. Mas essas outras 9, elas vão ter custado alguma coisa. E a maioria das pessoas não tem essa vontade, essa coragem de investir. Eu nunca tive esse problema. Eu acho que, talvez por eu ter tido família estruturada, nunca tive essa dificuldade financeira, eu tenho essa parte que me favorece. Mas hoje, ainda hoje, cara, tem que investir, vamos colocar, vamos testar. Vamos fazer o teste, vamos colocar. O podcast que eu falei que eu também quero começar o meu, tava pensando em começar o meu. É um investimento que eu tô pensando em fazer, que talvez não dê retorno nenhum. E tá tudo bem. Faz parte do jogo. Então eu não tive nenhuma marra, nenhum bloqueio. Na verdade, às vezes eu preciso me pautar pra segurar mais, sabe? Pra não pegar várias coisas pra fazer ao mesmo tempo, etc. Eu preciso dar uma segurada. Sim. Concordo com você nessa questão. Realmente, assim, a gente vê muitas pessoas que prometem, né, resultados ali e acabam meio que prejudicando as pessoas que trazem um negócio com mais seriedade, né? Uhum. Que não tem como a gente realmente prometer um resultado diante de um... Quando a gente fala de vendas, né? Porque em vendas existem muitas variáveis, né? Sim. Tanto do negócio ali pensando em questões internas, quanto de questões externas, né? Sim. Então, são muitas variáveis, né? E a gente vê muita enganação por aí, né? O que nos prejudica, né? Para quem trabalha com isso, acaba prejudicando, né? Inclusive, é uma das coisas que a maioria das pessoas querem que você dê uma certeza de resultado. Eu falo, eu não consigo te dar resultado. Eu não entrei na sua operação, eu não sei como é que é o seu negócio, como é que são os seus clientes, eu não consigo te dar um resultado. Inclusive, é um trabalho a 4 mãos. Né? Quando eu entro na empresa como consultor, eu não vou fazer a operação. Eu estruturo a operação para a pessoa. Sim. Eu treino os atendentes, eu treino o time comercial, mas não sou eu que vou lá e executo. Então é algo a 4 mãos, eu preciso da estrutura da empresa, eu preciso que a empresa execute aquilo que a gente pega. Eu tenho uma mentorada, por exemplo, que tem umas 3 semanas que ela não me responde. E eu fico assim, tá. E aí, E aí ela pode vir e falar, eu fiz e não deu resultado. Não fez. Porque tá me devendo acho que umas 3 coisas ali que ela não me entrega, que ela não faz, que ela não dá o passo pra frente. Então, é um jogo que, quando a gente decide jogar, se você não tá disposto a fazer o que precisa ser feito, a chance de você morrer pelo caminho é muito grande. Porque já existe essa chance, como a gente estava falando. Sim. Qualquer canal de aquisição, ele pode dar bom, ele pode não dar bom. Isso é um teste que tem que ser feito. Não quer dizer que o seu negócio não funciona. Não quer dizer que não tem outras avenidas para se testar. Você tem várias avenidas para se testar, mas cada uma delas é um teste que tem que ser feito. Perfeito. Bom, vamos entrar agora mais então no contexto da Violão Todo Dia, né? Que aí você trouxe ali todo um contexto, então trabalhou na parte de tecnologia, abriu ali seu negócio. Como que foi essa jornada sua ali inicial? Então, você falou alguns aspectos de questões ali que você atuava, mas é algo que você continua exercendo em paralelo com a sua empresa de consultoria, que a gente também vai entrar nesse contexto, né? Ou é algo que você deixou de lado? Porque você falou algumas questões, né? Que você se especializou. Como que é o termo? Musicoterapia. Musicoterapia. Tá, esse nome, que é para crianças autistas, né, idosos. Uhum. Mas conta um pouquinho aí essa questão da empresa em si. Você atua ainda com ela? Como que é isso? A empresa, ela existe hoje. A gente não prospecta mais. A gente não faz mais a parte comercial dela como uma empresa que cresce. Por quê?
E isso vem algo que eu falo com o coração doído, de verdade, porque eu construí essa empresa desenvolvendo método, estruturando método, vendo aquela coisa que veio, assim, de muito esforço, muito trabalho, muita pesquisa. E só que a gente tem um problema de modelo de negócio dentro dessa empresa. Por quê? Para a gente ter um faturamento legal, para a gente conseguir crescer em questão de faturamento, a gente precisa de escolas curriculares como parceiras. Escolas, condomínios, coisas desse sentido. E focar em crianças. Então a gente já teve a época, olha o teste, a gente já teve a época que a gente testou em adulto. O nosso LTV, o tempo que aquela pessoa ficava com a gente, né, que ele colocava investimento na nossa empresa, de adulto beirava de 6 a 8 meses. A criança beira de 4 a 5 anos. Então quando a gente coloca energia no adulto, a gente está tirando das crianças, de certa forma, a gente está perdendo dinheiro. Então a gente deixou de focar em adulto, passou a focar só em criança. Mas o que acontece? Para eu conseguir ter um lucro legal, né, eu preciso de 10, 15 crianças dentro de uma sala de aula, 1 ou 2 professores, dependendo do número de alunos, dependendo da turma, ministrando essa aula para essas crianças, em grupo. Por quê? Ao invés de cobrar 700, 800 reais por mês numa aula particular, a gente cobra 200 reais por aluno dentro dessa sala. Então a gente tem um faturamento muito maior. A questão é, o professor em si tem que ser muito específico. Ele precisa ser um músico que goste de dar aula, já é difícil. Que goste de dar aula para criança, também é difícil. Para criança em grupo, mais difícil ainda, para criança em grupo em ambiente escolar, que é o caos. Se alguém já deu aula para criança, sabe que é caótico. Se alguém tem filho, já imagina o que é. Então, a gente percebeu que conforme a gente contratava um professor, via que esse professor não tinha perfil, ou que ele mesmo percebia que não tinha perfil, porque tem aquela coisa, a cultura expulsa, né? A gente não conseguia, tinha muita dificuldade em repor esse profissional. Então, quando eu comecei a ver isso, eu falei, eu não vou conseguir também chegar onde eu gostaria de chegar com essa empresa. Né? Exatamente. Então, eu sempre ficava 1 ou 2 professores ali de distância de eu ter que voltar para a sala de aula. Hoje, eu dou uma aula ou outra. Eu gosto de fazer isso. Eu brinco que é como se fosse meu hobby. Mas não é algo que eu vou conseguir ir para frente com isso. Então, eu sei que em um determinado momento, essa empresa vai acabar. Por quê? Porque é um problema de modelo de negócio. E acontece. Né? Poderia tentar outras formas? Poderia. Mas são coisas que eu olho o mercado, eu falo, entre a consultoria, que é algo que eu adoro fazer também, e tentar buscar outras avenidas para o Violão Todo Dia, eu prefiro a consultoria. Então, o Violão Todo Dia, a gente mantém os clientes que a gente tem, as parcerias que a gente tem hoje, e a gente prospecta uma vez por ano ali, que é janeiro, né? Final de janeiro e fevereiro, que é o tempo ápice de entrada e saída de alunos. Depois disso, a gente não prospecta mais. A gente mantém os alunos durante o ano, aí chega fevereiro, janeiro e fevereiro, a gente começa de novo, mantém os alunos todo ano. Então, hoje a gente tem 3 professores, 3 ou 4 professores. São presenciais as aulas? São presenciais. Então, são 3 ou 4 professores ali, que eu sempre fico assim, putz, se um professor sair, eu tô ferrado. Se um professor sair, eu tô ferrado. Então, a gente segue nessa dificuldade. Eu não parei a empresa porque lá ainda dá lucro. Né? Então eu brinco que o meu padrão de vida hoje ele é mantido pela empresa e a consultoria é o que me traz patrimônio. Cuida da minha aposentadoria, de outras frentes que a gente vai ter ali. Mas o que mantém meu custo de vida hoje ainda é o Violão Todo Dia. Mas a gente sabe que ela não vai para frente, ela não vai escalar. E aí quando eu vejo que não vai escalar, me dói, assim, porque eu vejo, quando entra um professor novo, eu vou ver o material, né, de onboarding ali, falando, que negócio legal que a gente criou, que negócio fantástico. E sem investimento em Instagram, sem investimento em tráfego pago, sem nada. Sempre a metodologia, né, de atendimento, de indicação que a gente desenvolveu foi por conta do Violão Todo Dia. Nasceu com o Violão Todo Dia. Então, hoje, o que eu aplico nas empresas, né, no canal de indicação, veio da prática do Violão Todo Dia. Aí a gente expandiu, hoje aplica nas empresas, trabalha de outras formas. Mas tudo nasceu com o Violão Todo Dia. O Violão Todo Dia foi minha escola também de vendas ali. Mas aí, ok. Quando que veio, assim, a ideia de... Você falou ali que você começou a estudar sobre marketing. Mas então sempre foi uma área que você se identificou? Foi uma área que eu vi a necessidade de fazer por conta da escola. Da sua escola. E eu acabei me identificando muito com essa área.
Tá, Então então foi, foi um foi o inverso. processo Foi uma que necessidade. é uma necessidade, você foi buscar, estudou a respeito e começou a se identificar, começou a Exatamente. gostar. Exatamente. E aí eu comecei a aplicar muita coisa no violão, né? No violão todo dia. Saí um pouco da frente como professor e comecei. E aí foi algo que me apaixona. Então eu posso, quando eu converso com alguém, com algum empresário, a pessoa começa a falar, eu começo a desenvolver estratégia na minha cabeça, o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer, porque pra mim é muito gostoso falar sobre isso e pensar sobre isso. Então, e quando a gente fala em marketing, marketing é muito amplo, né? Sim. E você foi meio que para sua consultoria, é lógico que você atende várias questões, né, Tá. ali dentro da empresa, né? Mas especificamente você focou na questão do atendimento, daquela parte ali do relacionamento. Por que que você foi para esse ponto específico? O que te chamou a atenção nessa... Porque eu comecei a perceber que era isso que trazia o resultado para minha empresa. Quando eu atendia bem um cliente, eu transformava essa pessoa em alguém que me indicava. Eu transformava essa pessoa em alguém que, além de ficar por mais tempo comigo, aumentar meu LTV, também me trazia outras pessoas. E, inclusive, já teve diversas situações em que alunos que pararam de fazer aula, as famílias continuavam indicando a gente, porque o aluno não parou de fazer aula porque não gostava da aula. Parou porque tinha se encerrado um ciclo ali. E isso acontece muitas vezes num negócio de serviço. Às vezes a pessoa foi seu cliente, ela é seu cliente, mas seu serviço não é recorrente. Mas ela gostou tanto do seu serviço, gostou tanto do seu atendimento, que ela continua indicando. E esse é o ponto. Quando eu comecei a analisar que a gente conseguia ter receitas, novas receitas, ativando essas pessoas, eu comecei a pensar que se eu estruturar o atendimento com um pingo de comercial ali, porque eu falo o CX, CS, essa sopa de letrinhas aí, se não está plugado no seu comercial, tá te dando prejuízo. Por quê? Porque você, talvez não prejuízo, por assim dizer, porque você vai estar deixando de ganhar. Porque se você pluga o seu comercial, o seu atendimento com algumas pitadas de comercial ali, de vendas mesmo, você tem um novo canal de aquisição. E aí você começa a desenvolver isso, que a gente tem vários estudos mostrando que tem uma chance de 83% da pessoa que foi indicada a fechar com você. A gente não tem a questão de que hoje é um caos, né? O tráfego pago, por exemplo, que entra mês, sai mês, está mais caro e tem muitas mudanças nos algoritmos. E quando você lida com indicação, é algo que você controla muito mais. É claro que existe um funil também, né? As pessoas acham que a indicação ela tem que cair do céu e ponto, acabou. Não, você consegue estruturar isso e você transforma isso em um funil. Quantas pessoas eu preciso ativar dentro desse funil para chegar em venda? Eu entrei em contato com 100 pessoas, estruturando a metodologia ali que a gente desenvolve. 100 pessoas, 50 vão responder. É a mesma coisa que um funil de vendas. Só que a taxa de conversão é muito maior. Então, quando eu percebi isso, eu falei, esse é o caminho. É óbvio que eu não falo para os empresários deixarem outros canais lucrativos. Porque a gente não pode colocar todos os ovos numa mesma cesta. Então eu sempre vou defender vários canais de aquisição. Porém, todos eles vão passar pelo seu atendimento, seja pós-venda, seja durante a venda, né? Dependendo do negócio da empresa. E todos eles podem vir a ser indicadores. Né? Porque às vezes você tem um negócio recorrente. Por isso que tem muitas nuances do modelo de negócio. Quando é um negócio 100% recorrente, é fundamental que você tenha um atendimento muito treinado. Por quê? Porque você tem muitos pontos de contato com aquele cliente em que pode dar problema. Quantos mais pontos de contato você tem, melhor o seu atendimento tem que ser. Então, isso a gente aprendeu na escola também, porque a gente tinha uma aula semanal. Então eram 4 chances, né? Pensando em 4 aulas por mês, de acontecer algum problema naquele mês específico, em que o aluno chegava para o pai e reclamava. Aí, o pai, como não é a coisa mais importante, o pai ou a mãe, a coisa mais importante da vida, a aula de violão, não mandava mensagem pra gente. Tá tudo certo, faz parte do jogo. E aí, chegava no momento de renovação, por conta de diversas pequenas reclamações, o aluno não renovava. Então o que a gente fazia? Mensalmente a gente mandava uma mensagem perguntando, tá tudo bem? O filho tá gostando, não tá gostando? Por quê?
faz parte do atendimento você tirar o trabalho da outra pessoa. Eu sempre uso uma frase que o meu negócio, ele é meu. Eu preciso fazer disso o meu negócio, ele é 100% meu, eu que tenho que estar interessado. O meu cliente, ele tem diversas outras coisas para fazer. Tem o negócio dele, tem a vida dele, tem os filhos. Se eu não faço do meu negócio prioridade para eu conversar com ele, tomar essa atitude de tirar da frente dele uma tarefa, eu tô fazendo errado. Então eu preciso tirar da frente dele isso. Porque não é obrigação dele me mandar mensagem. E tem muitas empresas que acreditam que isso faz parte do jogo. Que o cliente que tem que mandar mensagem, que ele tem que correr atrás. Eu tive um caso, inclusive a gente está trocando de gráfica na escola por conta disso. A gente fechou um pedido de apostilas. Aí eles têm 7 dias para analisar. Na verdade, quando você fecha com o vendedor lá, ele já olha o arquivo, vê se está tudo certo, manda para produção. Mudaram o processo, e não informaram, mandei para o vendedor, entrou para análise do arquivo, eles têm 7 dias úteis. E eu tava com pressa para essa apostila. Eu tinha conversado até, tinha pago um valor a mais para ser mais rápido e tinha deixado bem claro que eu precisava de tal data. 7 dias úteis. No 7º dia, a pessoa me voltou com problema. A pessoa não, um e-mail automático. Pô, tô com problema. E-mail automático, hein? E-mail automático. Aí chegou, vai eu entrar em contato com o suporte, aqueles chatbots infinitos, né? Não vamos, depois a gente entra nessa, que é um podcast só pra isso. Aí, meia hora pra chegar na opção, falar com o vendedor. Ah, tem um erro no arquivo. Eu falei, putz, mas vocês não me avisaram até agora, eu preciso desse arquivo, não sei o que, blá, blá, blá. Não, tudo bem. Manda pra... Resolve, sobe. Beleza. Qual que é o prazo agora? Ah, acrescenta 7 dias úteis. Porque já passou... Falei, não, eu preciso disso agora. Eu preciso disso pro prazo... Não dá pra ser, que não sei o que. Eu falei, tá, mas o que eu posso fazer? Ele falou, não tem o que fazer. Eu falei, tá, mas tem um saque? Aqui é o saque. Meu Deus. Aí eu fiquei... Mas... Aí ele falou, faz o seguinte. Quando você vê que aprovou o pedido, ou seja... Fica dando F5 na página para ver se foi para a próxima etapa. Aí você entra em contato com a gente para ver se a gente consegue dar preferência. Falei, como? Eu tenho que parar. Tá vendo? A obrigação é minha. Eles jogaram para você, exatamente, né? Uma responsabilidade. Exatamente. Ali. Então, o que acontece dentro disso? Vou trocar de gráfica. Atendimento péssimo. Exatamente. Então, quando você coloca o seu negócio como prioridade sua e não do seu cliente, você começa a ter clientes mais felizes, você começa a ter pessoas que vão te indicar, você começa a ter uma outra situação. Que até mesmo para você criar um canal de indicação, você precisa ter uma boa entrega. Ninguém vai te indicar se o seu serviço é ruim. Então, é um pré-requisito. Quando a gente entra nas empresas para estruturar esse canal de indicação, que é um serviço que a gente tem, a gente primeiro olha o atendimento. Onde estão os pontos de contato? Qual que é o caminho que o cliente percorre dentro de cada serviço? E é a parte mais ignorada dos empresários. Eles acham que eles sabem quem que é o público-alvo. Eles acham que eles sabem quem que está chegando como cliente. Eles não fazem reuniões com esse cliente fora da entrega. Então não se tem um bate-papo depois da entrega, ou antes da entrega. Me fala o que você espera. Por que você me contratou? Depois, qual que é o meu diferencial? O que você achou legal? Não tem um olhar cuidadoso com isso, né? Com o depois. Não. As empresas, elas querem mais clientes, mas elas não querem cuidar dos que já são clientes, né? Da base delas, exatamente. Né? E é isso que as coisas estão começando a mudar, porque tá ficando caro. Você comprar novos clientes, comprar novos leads ali. Tá saindo caro essa brincadeira. Então, como... as coisas estão mudando, as empresas estão começando a ficar no sufoco e tentando buscar outra alternativa. Mas às vezes é tarde demais. Porque é um processo. E aí você tem que mudar a cultura, muitas vezes. E a cultura do dono. Porque o dono, às vezes, acha que isso não é necessário. É um processo que é complexo. E se não tem essa mudança, a empresa tem muita chance de quebrar, ou ficar sempre no vermelho, ou ficar sempre no sufoco. Porque não se tem o básico, que é um atendimento bem feito. As pessoas deixaram de pensar nisso. Elas deixaram de pensar que um atendimento bem feito faz um cliente feliz, te indicar mais, etc, etc. Então, elas começaram o quê? Eu vou pegar só a venda que tá aqui, né? Eu só levantar a mãozinha aqui e pegar o fruto.
Mas e como que você olha lá para cima? Como que você traz isso? Como que você faz esse trabalho pensando no médio e longo prazo? É muito no hoje, é muito no cliente novo. E não se faz um trabalho com a própria base, como você disse. E isso traz para a empresa um déficit muito grande, um Prejuízos, prejuízo né? muito grande. Às vezes, tem dois ônus, né? Quando você trabalha com uma empresa que está com a corda no pescoço, é um inferno. Porque cada desses, como eu disse, tudo é teste. E cada teste que você faz é um olhar diferente que você torna, um investimento que você tem que fazer e um olhar que você olha para o dono, por mais que você preparou ele fica desesperado, suando frio. Mas a empresa que está faturando bem também é muito difícil. Porque às vezes ela está acomodada. E esse faturamento ele pode oscilar e vai começar a oscilar cada vez mais que esses investimentos ficarem mais caros. E que já está acontecendo, já mudou bastante coisa. Para quem faz tráfego pago já sabe dessa realidade. Então, assim, o grande problema desses dois lados é não ter tempo ou não ter prioridade. Então, a empresa que está quebrando não tem tempo para fazer uma grande mudança. E a empresa que está ali no seu sentar numa cadeira confortável não olha isso como uma prioridade. Então, tudo que você propõe, velho, mas para quê? Não Já tá precisa funcionando, agora. exato, não sei o quê. Então, o mais legal pra gente que trabalha como consultor é aquele empresário que não para. Aquele que tem sangue nos olhos, que tá tudo bem, mas já olha, termina uma campanha, já olha, putz, o que dá pra melhorar, como que dá pra... Pra gente isso é um sonho. Porque eu como consultor, eu quero que a outra empresa tenha resultado. Você também trabalha muito nessa Claro, linha, né? sim. Se a gente não tem o resultado da pessoa que é nosso contratado, a gente não tá fazendo o nosso trabalho direito. Né? Ou a outra pessoa. Tem várias variáveis ali. Mas a gente quer que a empresa que Que contrata a dê gente tenha certo, resultado, né? né? Então, porque quando ele ganha, que a gente ganha mais. Porque você sempre tem trabalho numa empresa. Sempre tem um ponto diferente para olhar, sempre tem um novo canal para você explorar. Então, pra gente, quando uma empresa fica travada nessa parte, putz, é muito ruim. E agora, Victor, que a gente chegou nessa parte da consultoria, que Só é agora. ali, ó. O que que a Eleva Flow faz hoje? Quais são os serviços que vocês oferecem? Pensando nessa parte da consultoria. A Como que gente é? geralmente entra numa empresa. Primeiro a gente faz uma reunião para entender se tem fit aquilo que a gente faz com o que a empresa quer. Porque às vezes tem uma empresa que ela não tem uma pessoa que vai ficar responsável pelo atendente. Às vezes é o próprio empresário. Então quando a gente entra numa empresa que tem ali seu faturamento de 60, 70, 100 mil, às vezes eles não têm nenhum funcionário que cuida de atendimento. Fica tudo a responsabilidade do empresário. Isso não é legal pra gente. Por quê? Porque o empresário ele não tem só isso para fazer. Então, quando a gente entra numa empresa, a gente precisa entender se aquela empresa ela vai realmente focar no atendimento, se ela vai ter alguém 100% nisso, se ela vai conseguir dar sequência nisso, porque é muito comum o processo, né? A gente fala muito sobre processo, mas o processo ele não pode ser feito em uma semana só. Ele é constante. Ele tem que ser feito por 6 meses, 4 meses, para a gente entender o que está acontecendo, quais são os resultados obtidos. Para aí a gente tentar mexer em alguma coisa aqui, outra coisa ali. Então, o que acontece quando é o dono que faz isso? Ele olha para a agenda dele, eu tenho que fazer isso hoje. Putz, eu não tô a fim de fazer isso hoje. Vou fazer outra coisa. Que é a coisa que ele gosta. Então, cada vez mais eu vejo esses empresários dessa faixa de faturamento, eles gostam de fazer outra coisa, geralmente a parte técnica, e se veem obrigados a cuidar de outras funções, seja financeira, administrativa, parte comercial, de atendimento, sabem que isso é prioridade para crescer, mas eles não querem fazer isso. Então, o que a gente olha? Você tem alguém? Vamos contratar alguém? Vamos treinar essa pessoa? Vamos estruturar um processo com essa pessoa do zero? Porque aí a gente cria um onboarding já para os novos funcionários. A gente cria o processo do começo ao fim com essa pessoa. Então se transforma num novo canal que sai absolutamente do zero. Então a gente olha, o que a empresa vende? Tem esse serviço. Para cada serviço, muitas vezes, é um script diferente, é uma abordagem diferente, é uma entrega diferente. Então a gente estrutura toda essa parte do que acontece depois que o lead chega, para que esse lead converta melhor e depois a gente ativa a parte de indicação. E isso tem várias nuances, várias diferenças, né, a depender do modelo de negócio. Mas essa é a principal coisa que a gente faz. A gente olha,
que você vende? Como que você vende? Qual que é o seu cliente ideal? Primeiro um diagnóstico, exato, né, de tudo ali do cliente para poder trazer uma solução personalizada. O empresário chega e fala, não, meu cliente ideal eu sei qual que é. Ele não quer isso. Tá bom, me dá 5 contatos dos seus clientes. Aí a gente faz uma reunião com esses clientes. E a gente questiona, e a gente pergunta, e a gente olha. 90% das vezes os empresários estão errados. 90%. Por quê? Porque ele não conversa com esse cliente. Ele não fala sobre o serviço. Ele não questiona sobre o serviço. Às não vezes faz um acompanhamento. Não, às vezes né? ele tem um contato que é o quê? Um contato de... acaba criando um pouco de intimidade. Fala, e aí, tá tudo bem? Como é que estão as coisas? Como é que tá o filho? E pronto. Não direciona. É claro que você tem que ter isso. Quanto mais informações você sabe sobre o seu cliente, melhor. Saber se tem filho, se o filho faz futebol, se a filha faz, sei lá, dança hip hop. Quanto mais coisas você souber do seu cliente, melhor. Que aí faz parte do relacionamento ali com o Exatamente. cliente, E né? isso não pode ficar na cabeça do dono. Tem que ser passado, que seja por uma planilha. Você não precisa nem de um CRM. Cria uma planilha com as informações dos seus clientes. Por quê? Quando entra uma pessoa de atendimento, já tem todas essas informações ali. Então, eu tenho um colega hoje, ele tem uma empresa de ar-condicionado. E tudo tá no celular dele. Tudo tá no celular dele. Fica centralizado nele a informação. Tudo. Eu falei, você perdeu seu celular. Aí já era, né? Daí ele começou a se movimentar. Já vai passar os contatos para uma planilha, já vai começar a se movimentar. Porque não é uma questão de, quero crescer, não quero crescer. Primeiro que a gente está num país que perde para a inflação todo o tempo. Então, se você não cresce pelo menos 10% por ano, você está perdendo dinheiro, você está perdendo poder de compra. Então, você tem que estar estruturado para previsibilizar isso. A maioria dos empresários, a depender do faturamento, não sabem nem se cresceu ou se não cresceu de um ano para o outro. Então, você precisa ter dados. E para você ter dados, você precisa de processos. E aí você precisa de pessoas que vão cumprir esse processo. Então a gente entra com diagnóstico, entra com análise, o que a gente vai fazer daqui para frente. Porque às vezes a gente começa um processo de consultoria, tem um norte, tem um plano. Muitas vezes a gente muda esse plano no meio do caminho. Por quê? Porque a gente encontrou outras coisas deficitárias ali no meio e a gente precisa entrar naquilo. A partir desse momento, a gente começa a estruturação de script, de abordagem, quem é o cliente ideal, fazer reunião com esses clientes, entender quais são os diferenciais da empresa, porque muita empresa, meu diferencial é eu sou o mais rápido do mercado. Quem disse? Eu. Como que ele mensurou isso, né? Da onde que veio essa informação? Quem te disse isso? Todo diferencial de uma empresa ela tem que partir do cliente. Ponto. Não tem conversa. É o seu cliente que tem que sentir o diferencial. Qual que é a jornada do cliente dentro do seu atendimento para você encontrar fricções? As pessoas não conseguem entender isso. Então é necessário alguém, muitas vezes de fora, que sente, é isso, seu ponto é esse, deixa eu fazer um cliente oculto, é isso, isso daqui não foi legal. Acontece isso sempre? Não acontece? Porque às vezes você pegou o atendente num dia ruim. Então você precisa fazer vários testes. Você precisa testar as coisas para entender aonde você vai entrar e em qual etapa. Após ter feito todas as implantações daquilo que veio do diagnóstico, a gente analisa os dados. Então, a gente vai testar o canal de indicação. Tá, o que está retornando? Quantos leads vieram essa semana? O que fechou? O que não fechou? Quais são os números? Quais são os dados? Será que se a gente testar essa abordagem diferente, a gente faz essa análise e faz novos testes? Para que aí sim a gente consiga ter uma conclusão. Putz, isso deu certo, isso não deu certo. Tá, mas vocês não entram na parte da execução. Não. Você entra na parte ali da análise do negócio, a orientação, a criação de processos, mas você não faz ali para o cliente. É o cliente que aí ele que tem que dar sequência em tudo que vocês falam. Quando eu gosto de atender muito na região de Campinas, de São Paulo aqui, porque eu consigo estar presencial nesses clientes. Então eu faço questão, principalmente no diagnóstico, estar muito presente com a equipe, para conhecer a equipe, entender forças, dificuldades, quem são, que são, para conseguir trazer um processo que seja pautado dentro da realidade daquela empresa. Porque não adianta eu falar, beleza, você tem uma lista de 5.000 clientes ativos aí. Hoje, essa semana, a gente vai entrar em contato com 200 clientes. É possível? Não sei. Eu não sei da realidade daquela empresa, eu não sei da rotina daquela empresa. Então eu gosto muito de estar presencial ainda, quando possível, para entender isso, para entender essa dimensão. A dinâmica, exatamente.
A partir daí, os primeiros acompanhamentos, a depender do que acontece, a gente gosta de estar presente, a gente gosta de acompanhar mais perto. Porque isso faz diferença para a gente entender se foi um erro do atendimento, se está fazendo certo ou não. Se foi um erro de processo, se foi um erro daquele cliente, aquele cliente não é o cliente ideal. Porque o que acontece muito, principalmente a equipe de vendas, atendimento, as coisas não dão certo logo de cara, as pessoas começam a achar que aquilo não funciona. Então, para quando um vendedor que já é rodado aí, digamos assim, está acostumado a tomar 50 nãos para ter um sim, uma pessoa que está começando não entende isso. Então ela acha que tomou 2, 3, 4 nãos, não funciona, a vida é chata, ela não sabe fazer o trabalho, Desanima, a vida é né? ruim, e vem com toda aquela coisa. Então, no começo a gente gosta de estar muito próximo, a gente não faz execução, a gente não vai sentar na cadeira ali e atender o cliente, mas a gente fica próximo, acompanhando para ver esse processo. A partir do momento que olhamos, fizemos os ajustes, a partir daí o cliente segue. Tá. Né? Hoje em dia tem alguns clientes que preferem manter a gente ali meio que olhando os números uma vez por mês, no fechamento e tal, para ver se tem alguma melhoria. E a gente pega algumas coisas, pede alguns dados, pede algumas conversas para entender se tem algum problema. Mas geralmente é o processo ali, fizemos as execuções, fizemos a análise se está dando certo, aí a gente finaliza. E Victor, qual que é o erro mais comum que você vê acontecer dentro das empresas depois que uma venda ela é fechada? Achar que acabou aí, né? E é engraçado. Todo empresário vai falar que entende esse conceito. Que não, porque a venda, você tem que acompanhar, você tem que falar. Mas dificilmente eles fazem. Por quê? Porque criar processos, ficar no pé de equipe, isso dá trabalho. E as pessoas não querem trabalho. Né? Então, é difícil enxergar e quebrar a barreira do, isso daqui vai trazer retorno no médio prazo. Vai trazer retorno. Então, você cuidar bem de um cliente. Hoje eu tive um caso de uma empresa Cantagalo. A Cantagalo, ela faz temperos. Eu conheci elas por conta do Netão Bom Bife. Eu sigo uns vídeos de churrasco dele lá. E ele tem uma parceria com essa empresa. E eu fui comprar, sal de parrilha, aquelas coisas por frusenta, tal, com pimenta. Falei, vou entrar no site deles, comprei. Eu comprei um saleiro grande e um refil. Veio errado. Vieram só 2 refis. Primeira coisa que a gente já fica desesperado. Putz, vou ter que pegar aí no correio, devolver para receber, não sei o quê. Eu falei, beleza. Tinha olha, já começa o diferencial. Na própria embalagem, na própria caixa, tinha um papelzinho agradecendo pela compra com um telefone de WhatsApp para acionar caso desse algum problema. Legal. Entrei em contato, era um domingo à noite. A minha primeira sensação de alívio foi que não era uma IA ou um chatbot atendendo. Era uma pessoa mesmo. Porque veio uma mensagem automática. Nosso suporte funciona de tal a tal hora. Eu fiquei feliz por isso. Porque quando são problemas que você precisa que alguém entenda de fato aquele caso, é muito melhor você falar com um humano do que você passar por uma série de perguntas ali. Aí, no dia seguinte, a pessoa entrou em contato. Qual que é o número do seu pedido? Tá aqui o número do pedido. Vou analisar aqui pra você, só um minutinho. A pessoa olhou, falou, realmente foi errado, foi um problema na separação do produto. Mas faz o seguinte, fica com esse refil. Foi isso, né? Fica com esse refil a mais, a gente vai te mandar o saleiro. Eu já fiquei, putz, que maravilha. Não botei aqui no correio. Fiquei com o refil a mais, né? Então, aquele atendimento já me surpreendeu pra caramba. Porque resolveu o meu problema, me deu um bônus por conta de todo o estresse, entre aspas, ali. E quando chegou o novo pedido, além do saleiro, vieram vários sachezinhos, né? Coisinhas de amostra grátis, de temperos diferentes, de alho frito, de páprica, de um monte de coisas ali. Bacana, hein? E aí, na hora que eu olhei, eu falei, cara, olha que massa. A pessoa ela não só se preocupou em resolver o meu problema. Além de tudo, veio uma carta escrita à mão pedindo desculpas. Nossa! Bem diferenciado, né? Exatamente. Então, não é sobre... E não é uma venda recorrente. Eu não vou chegar no mês que vem e comprar mais um sal, por exemplo. Mas quando eu pensar em comprar um sal, um tempero, eu vou entrar no site deles. Mas não é uma recorrência de fato, né? Mas é uma recorrência esporádica ali. Mas eles tiveram esse cuidado comigo. Talvez
a dependendo do negócio deles, da margem que eles têm, eles tiveram um prejuízo de envio de material, do próprio material em si. Então, talvez ou eles empataram, tiveram um pouquinho de prejuízo, talvez tenham tido um pouquinho de lucro. Mas é fato que eles diminuíram a margem deles de alguma forma, me mandar tudo isso. E simplesmente eles conquistaram um cliente. Então, isso já tem um ano, mais ou menos. 7, 8 meses, um ano. E eu ainda lembro disso. Isso ficou marcado aqui. Então, eu costumo falar dessa marca como um exemplo. Então, querendo ou não, continuo propagando essa mensagem deles. E eu sei que quando eu quiser um novo item, eu vou atrás deles. Agora, que empresário que faz isso? Que empresário se preocupa em trazer isso para a equipe de atendimento? Geralmente, a equipe de atendimento é um suporte, que é reativo, não é ativo. Ela não entra em contato para perguntar se foi tudo bem. Eu uso muito o caso da marcenaria, né? A marcenaria, ela não tem que finalizar quando está tudo pronto. Geralmente tem um dia de trabalho, putz, imagina que legal, né? Você tá no caos de uma obra ali, sujeira pra tudo quanto é lado. Imagina que legal você chegar na sua casa, você vê ali tudo limpo, depois de um dia. A equipe mandar uma mensagem, ó, tá tudo certo, o pessoal deixou limpo, e foi bom o serviço hoje, tá tudo do jeito que você quer. Você pega essas nuances, esses pequenos detalhes que fazem a pessoa que está contratando se sentir especial, sentir que está sendo olhado. E os empresários eles têm essa dificuldade de criar esses processos. Por quê? Porque eles estão na loucura da operação. Eles não conseguem enxergar isso no médio prazo. E quando a gente estrutura isso, a gente tem que pensar no médio e longo prazo. Isso é uma estrutura que ela vai acompanhar a empresa enquanto ela existir. E o resultado, a depender de como é feito o canal de indicação, ele pode ser imediato. Mas se não é estruturado o canal de indicação, não é imediato, leva um tempinho ali. Mas isso tem que ser feito. Se você não quer ser commodity, né? Porque, e ainda mais numa commodity, quando a gente não tem diferenciação por outros meios, o seu atendimento precisa ser a diferenciação. Senão você vai estar sempre brigando por preço. Perfeito. E aí, Victor, você até entrou num assunto relacionado ali à tecnologia. O que você acha dessas tecnologias hoje em dia ali no atendimento? Elas ajudam, elas facilitam ou elas dificultam esse processo? Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, tem tantas variações a depender do modelo de negócio, a depender daquilo que você vende, como você vende. Eu defendo um atendimento através de IA quando você está qualificando aquele lead. Eu tenho uma campanha de tráfego pago. Chega muitos leads ali para mim e eu não quero perder tempo do meu atendimento para saber se aquele lead é ideal, se aquele cliente é ideal ou não. Eu gosto da IA como qualificação, só que tem que ser uma IA inteligente. Não pode ser um chatbot, não pode ser uma IA que não esteja configurada da forma correta. Né? O meio do ano passado, eu passei boa parte do tempo testando IAs de atendimento. E nenhuma me fez convencer, porque teve uma febre, né? Do pessoal falando, não, coloca a sua IA, ela vai vender do começo ao fim, etc. Cara, eu não vi nenhum negócio que funcionasse desse jeito. Não consegui enxergar. Mas ela consegue sim fazer uma qualificação, para aí sim você tem atendimento humano. A questão é que as pessoas elas não configuram a IA para ter uma saída rápida para o atendimento humano. Então, às vezes, a pessoa tem uma situação que ela tem uma dúvida específica que não está no prompt da IA, e aí ela alucina. Então, eu defendo sim o uso da IA de forma inteligente, como uma qualificação. Agora, para os seus clientes, eu tenho um certo medo. Talvez uma qualificação do problema, talvez uma qualificação da solução, da solução não, uma qualificação do problema, uma qualificação do que é o problema, para onde que vai, porque às vezes você tem atendimentos diferentes, você tem situações que pode ir para uma logística, você tem situações que vai para o atendimento de suporte de problemas de produtos, você pode ter vias diferentes e a IA fazer essa qualificação. Ela fazer esse direcionamento, a triagem inicial, isso, né? Para isso ter, só que aí vem a questão, né? Essa IA, ela precisa dar ferramentas para quem vai atender do que já foi dito. Porque quantas vezes a gente não passa por um atendimento, lembra do telefone, fala de todo o problema, descreve tudo o que aconteceu, aí chega no próximo atendimento, você tem que falar tudo de novo. Falar tudo de novo, nossa, isso é péssimo. Não existe. Então, você precisa trabalhar isso com práticas de um bom atendimento,
com metodologias de bom atendimento, para que a IA potencialize tudo isso e tire um pouco da carga dos atendentes. Porque às vezes, pro atendente fazer uma pergunta, qual que é o número de chamado? Qual que é isso? O que é Às vezes é aquilo? O algo que tá acontecendo? simples, né? Exato. Que a IA pode resolver ali. Porque a gente tem que lembrar que geralmente hoje as coisas não são mais resolvidas por ligação. São resolvidas por mensagem. Então, quando tem o tempo de demora de uma mensagem para outra, a pessoa que tá, o cliente, por exemplo, vou fazer outra coisa. Demora 20 minutos para resolver. 20 minutos para mandar o número do ticket, por exemplo. Aí depois mais 40 minutos para resolver outra coisa, porque a nossa vida está acontecendo. Então, a IA ela consegue acelerar esse processo. Mas isso precisa ser feito de forma inteligente. Né? O que eu vejo muitas empresas fazendo de forma não inteligente. Sim. E assim, Victor, qual que foi a maior lição que os seus próprios clientes te ensinaram sobre relacionamento? Você ser humano. Tem muitas situações que às vezes a gente tem um contrato para proteger a empresa que a gente pode colocar ali e fazer aquela regra valer. Só que tem situações que fogem de todo o contexto. Então, um exemplo bobo, na escola de violão. A gente tem um contrato que tem uma taxa de cancelamento caso não finalize a anuidade. Aconteceu um problema com uma criança, ela teve que trocar de escola, os pais foram mudar de cidade. Eu poderia reforçar essa taxa? Eu poderia. Mas a gente não força. Por quê? Tá muito além do ponto de, a gente não vai mudar de cidade porque tem um contrato de violão. Eu vou penalizar a pessoa por conta disso. Então não faz sentido. Imprevisto, né, Exato. Que aconteceu e você tem que ser humano então, ali, né? Você defender, e aí vem um ponto, né? Você precisa, 2 pontos, ser humano e defender a sua marca. Porque às vezes um negócio que, por mais que você esteja no direito, vai tomar proporções muito grandes, você tem que saber a hora de, tá bom, isso daqui não vale a pena eu brigar. Você tem que saber as brigas certas para serem compradas. Então, não é só porque você tá certo que você tem que ir até o fim. Muitas vezes vale muito mais a reputação da sua marca, do seu nome, do que você ganhar numa disputa de braço de ferro. Então, primeiro, ser humano, e segundo, entender a hora de parar essa briga. Perfeito. E aí a gente tá aqui finalizando já, mas vou te fazer mais algumas perguntas que são importantes. Você tem lá a sua metodologia, né? Sim. Que seria o kit de indicação recorrente, que a gente vem falando sobre isso em algumas questões. Explica um pouquinho pra gente o que seria isso, o que seria essa metodologia? É uma estruturação de alguns passos que a gente trabalha os nossos clientes para se tornarem propagadores da nossa marca. Eu não posso simplesmente, eu não defendo isso, você simplesmente, numa hora de fechamento de venda, você forçar a pessoa a pegar o seu celular e te passar 10 contatos. A gente escuta muito falar disso do Flávio Augusto, né? Flávio Augusto, quem sou eu para discordar de Flávio Augusto, pelo amor de Deus, jamais. Aprendo muito com ele, sigo ele, já participei de várias imersões em que ele estava ali. Mas hoje, e para certos tipos de venda, eu acho isso muito invasivo. Eu não gosto, eu nunca gostei, tanto é que eu nunca fiz isso na escola e nunca coloquei isso em clientes. Então, o que a gente defende? A gente pedir ajuda dos nossos clientes. A maioria dos empresários coloca o cliente no pedestal. É como se ele fosse um deus que não pode ser tocado, importunado. A questão é, quando você faz um excelente serviço, você presta um excelente serviço, você mostra que você está ali, você mostra que você quer cuidar desse cliente, ele tem a vontade de te ajudar. Por quê? Porque por mais que ele tenha te pagado, ele sente que o que ele pagou foi pouco perto daquilo que você entregou. Quando a gente tem essa sensação, quando o cliente tem essa sensação e a gente pede ajuda para ele, ele ajuda de bom grado. E aí vem os direcionamentos de indicação que a gente pede. A gente não simplesmente pede 2 pessoas que ele lembre. A gente estrutura isso de forma como? Anota aí. B2C. Vendo para o cliente final, né? O seu cliente tem filhos? Estuda em escola particular? Sim. Mora em condomínio? Sim. Você vai criar uma mensagem de uma campanha de serviço. Você vai criar uma outra mensagem como se fosse o cliente falando de você mesmo, falando que testou o seu serviço, indica e etc, etc. Você vai encaminhar essas 2 mensagens para esse cliente
vai falar, cara, você consegue indicar no seu grupo de condomínio? Você consegue indicar essas 2 mensagens? Fica à vontade para... Né? Aqui é um pequeno esboço que eu não posso entrar tanto, não consigo entrar tanto Sim. na metodologia. Porém, quem quiser mais ajuda pode entrar em contato comigo. Fico muito feliz em ajudar nesse ponto. Mas a gente estrutura essas 2 mensagens para que o cliente não tenha trabalho. Porque quando a gente joga para o outro lado o trabalho de desenvolver, que se quer uma mensagem falando do nosso serviço, a gente está diminuindo a nossa taxa de conversão. Por quê? Porque ele vai ter que tomar uma ação. E entre você, o trabalho dele, o filho dele, rolar a feed no Instagram, ficar vendo Netflix, você vai perder. Então você tem que facilitar ao máximo para ele, para que ele simplesmente selecione essas 2 mensagens e encaminhe num grupo. A partir daí você tem o processo de manter um CRM estruturado em cima disso. Quando que ele fez a propagação? Daqui 2 meses você fazer uma outra campanha com essa mesma pessoa. Você entrar em contato mensalmente para saber se está tudo certo, se precisa de alguma coisa, se o problema realmente foi resolvido, o que você pode fazer. Então você precisa criar situações em que você entre em contato com esse cliente para ele sentir que você está cuidando dele, e obviamente isso tem que ser verdadeiro, para que quando você peça para ele, ele faça de bom grado. Então a receita da indicação é essa. Ah, Vitor, você indica a gente trazer recompensa? Todas as vezes que eu testei isso, não tive mudança de resultado. Então o Tem que que eu ser algo gosto? verdadeiro, Exato. né? Talvez, quando a gente venda para um público classe C, classe D, inclusive estava conversando com uma pessoa que tem essa situação, a gente criar campanhas de quem indica mais, etc. Ganhar uma TV naquele mês, ganhar um celular naquele mês. Então, trazer coisas diferentes para engajar essas pessoas. Aí sim, para essas pessoas fazerem diferente. Agora, para alguém que tem condição de gastar 5 mil reais, colocar 5 mil reais num serviço, o que vai ser para ela 5% de desconto no próximo serviço? Não vai fazer ela tomar uma ação dessa. Então, o que a gente defende? A pessoa te indicou, no próximo serviço, sem você falar para ela, você dá um mimo para ela. Você dá um upsell, você dá uma flor, você dá uma cesta de café, alguma coisa. E aí vem a parte do relacionamento. O que essa pessoa gosta? Gosta de tomar cerveja? Gosta de tomar vinho? Manda um vinho para casa dela, com uma carta assinada. Então, você trabalha essa pessoa não com uma recompensa certa, mas com mimos que vão fazer mais diferença do que uma recompensa certa. Porque aquilo que foi acertado se torna sua obrigação. Aquilo que você faz além não é sua obrigação. E a pessoa vai entender isso com um outro olhar. Putz, essa pessoa realmente gosta de mim. Essa pessoa, nossa, que legal esse cuidado. Acabou de acontecer o caso da Cantagalo, por exemplo. Ela não tinha obrigação de fazer isso. Se ela só me mandasse o que eu pedi, talvez eu não falasse dela. Mas ela me mandou a mais, ela fez a mais. Então eu falo deles. Transformou o erro deles em um cliente ali que fidelizou, né? Numa fidelização, né? Exatamente. Então, existe esse caminho de você acionar esse cliente, entender se ele está satisfeito. É como se fosse um NPS, né? A maioria das empresas nem faz NPS. Precisa fazer de um jeito ou de outro. Às vezes não com a metodologia NPS, né? Que o NPS é uma metodologia específica. Às vezes você faz de uma forma diferente. Mas você precisa entender quem está satisfeito, quem não está satisfeito, para quem você vai pedir indicação. Se teve um cara que não ficou feliz com o meu serviço, o que eu vou acionar ele para pedir indicação? Primeiro eu preciso resolver o problema dele. Então existe um passo a passo, um processo, né? Você vê que a cada 10 palavras que eu falo, 5 é processo. Existe um processo para você estruturar para que você consiga indicação. Então nossa metodologia está pautada nesses processos. E não exatamente em pegar um único contato, em mandar em grupos específicos, inclusive para B2B também tem, né? Mas grupos específicos onde se tem o cliente-alvo, porque quando eu escolho a escola do meu filho, por exemplo, eu sei que as pessoas que estão ali são pessoas da mesma classe, né, financeira, né? Dos mesmos locais, frequentam os mesmos locais, mesmo público. Então a chance de eu ter alguém qualificado ali é muito grande. Então se alguém entra em contato, viu minha colocação lá, entra em contato comigo, a chance de fechar é muito grande. Por quê? Porque já está pré-qualificado. Então, eu sempre faço uma conta. Se você tem 100 pessoas num grupo de condomínio, 200 pessoas no grupo de escola e 40 pessoas fazendo esse processo de propagação, são 12 mil pessoas que entram em contato com a sua campanha, que entram em contato com a sua marca. E às vezes não vai fechar naquele momento. Mas se você faz de forma recorrente essa campanha a cada 2 meses, entra em contato muito mais vezes. Inclusive, hoje ainda tem pessoas que entram em contato com a escola. Mesmo a gente não fazendo esse processo já tem mais de 4 anos. Nossa.
Então, faz tempo que a gente não propaga mais, faz tempo que a gente não faz isso, mas ainda assim tem pessoas que lembram da nossa marca, que lembram da gente e ainda entram em contato. Então, essa Perfeito. metodologia, ela funciona mais ou menos dessa forma. Muito bom. E aí, para a gente finalizar, na sua visão, o que faz um cliente voltar, indicar e permanecer, que é o nosso tema principal hoje? O olhar que ele recebe, o cuidado que ele recebe. Então, às vezes, não é sobre você querer uma venda rápida. É você entender que aquilo é um ser humano que te procurou para resolver um problema e que ele vendo você como a solução e você entendendo que vendendo, né? O principal é você vendeu que você é a solução para ele. Você tem que cuidar e fazer o máximo para que essa pessoa saia satisfeita. A partir daí, o resto é lucro. Aí, a partir daí, você tem processos, você tem estratégias. Mas se você não tem isso, você não vai ter recorrência, você não vai ter indicação, você não vai ter nada. Então, ter um olhar humano, entender que aquela pessoa depositou investimento, depositou o tempo dela com você e ter a reciprocidade disso. Então, deixa de ser uma troca de dinheiro pelo seu serviço. Passa a ser algo a mais. Passa a ser algo, muitas vezes, de você empatar naquela venda porque você quer resolver o problema. Você tomar um pequeno prejuízo porque você quer resolver um problema. É você entender que isso é um investimento. Entender que essa pessoa vai se tornar um propagador, essa pessoa vai voltar a comprar com você e não pensar só naquela venda, só naquele mês. Muito bom. Gente, eu falei para vocês que o tema de hoje ia ser sensacional. Victor, foi muito bom aprender com você. Obrigada por tudo. Deu uma baita aula aqui pra gente sobre relacionamento, atendimento, experiência ali com o cliente. E a gente chegou ao fim. Mas antes eu quero te deixar à vontade para você deixar os seus contatos. A gente vai deixar no descritivo também Legal. aqui embaixo do vídeo, mas fica à vontade para poder finalizar e deixar uma mensagem, deixar seus contatos. Primeiro, obrigado novamente pela possibilidade de estar aqui. Imagina. Eu adoro conversar sobre isso. Você percebe que eu falei pra caramba. Faz parte porque eu amo falar sobre isso. É algo que me encanta de verdade e eu vejo que faz a diferença nas empresas. Então, a gente tem uma barreira de quebrar ali, das pessoas perceberem que isso faz a diferença, que isso traz lucro. Porque muito se fala de engajar, de ter clientes ali, mas dificilmente você consegue transformar esse lucro de fato. Então, quando você pluga uma estrutura comercial nisso, você consegue, sim, trazer todo esse encantamento e trazer lucro em cima disso. Porque, no final, a gente é empresário por conta disso. Não é uma caridade, né? Existe caridade, existem outras fontes. Mas a nossa empresa, ela é para dar lucro. Então, tudo que a gente coloca ali tem o propósito de dar lucro. Então, muito obrigado por poder falar disso. Eu que agradeço. Para você que quer me seguir, @Victor Margosian, é o nome mais chique que eu escolhi justamente para ser chique, mas é difícil de pronunciar, mas tem aqui escrito aqui embaixo que eles vão deixar. E quem tiver alguma dúvida sobre esse processo de indicação, quiser bater um papo, vou ficar muito feliz em conversar, conhecer o seu negócio. Eu não falei aqui, mas parte das coisas que eu faço é para conhecer novos negócios. Quanto mais negócios eu conheço, mais repertório eu tenho, mais coisas novas vêm na minha cabeça e isso me mantém ativo, né? Porque às vezes você trabalha numa mesmice ali, não é legal. Quando você tem novos desafios, é muito mais divertido. Então, fica à vontade para entrar em contato, marcar uma reunião. Vai ser um prazer conhecer sobre o seu negócio. Juro que eu não vou te vender nada que não faça sentido. É só realmente a gente tem os nossos produtos, obviamente, mas a nossa venda não é uma venda forçada. É uma venda que tem que ser algo que faz sentido para você naquele momento, tem que ser algo que você queira, porque como eu disse aqui, se você não faz a sua parte, a gente não consegue te dar lucro, a gente não consegue te ajudar nesse ponto. Então eu nunca vou entrar num cliente que não tenha a estrutura necessária para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho. E eu prometo que eu não vou te vender nada específico, tá bom? Então obrigado por ter me ouvido aqui. Muito obrigado, Tamara. Eu que agradeço. Obrigada, Victor. Foi um grande prazer. E, pessoal, até o próximo episódio. Obrigada.